Bem-vindos ao podcast Go Next Talk, onde vamos falar sobre o universo da governança corporativa e sua importância na condução de um negócio familiar. Entrevistas que vão ajudar você a conhecer mais sobre o assunto. Olá, eu sou Marquis Souza, jornalista, e entrevistarei nossos convidados aqui no Go Next Talk. Neste episódio de estreia, eu tenho a honra de estar com o Eduardo Valério, CEO da Go Next Governança e Sucessão. Com uma experiência em mais de 25 anos atuando nesse mercado de consultorias, o Eduardo já conduziu e orientou mais de 180 projetos de governança corporativa em empresas familiares ao longo de sua carreira. Ele é membro de conselhos de administração em empresas de vários setores, como varejo, alimentos, infraestrutura, química e indústria eletroeletrônica, além de também atuar como coach de presidentes de conselhos e de sucessores. Então, nada melhor do que ele para desmistificar o que é a governança corporativa, tema do nosso primeiro Go Next Talk. Olá, Eduardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Marquis. Prazer estar aqui com vocês nesse nosso lançamento do nosso Go Next Talk, que é um produto inédito aí em empresas voltadas a auxiliar as empresas familiares na sua governança, né? Prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Bom, vamos lá então falar sobre governança corporativa. No seu livro, Eduardo, Empresa Familiar, Governança e seus Desafios, você fala sobre como as empresas familiares devem encarar a governança corporativa e afirma ali que é um processo vital para o bom desenvolvimento de todos os negócios da companhia e também para a harmonia, né, de todas as relações profissionais e também as pessoais. Como e quando, Eduardo, essa governança começa a ficar descomplicada para os empresários, donos de empresas? Quais são os passos? Perfeito. Essa era uma preocupação central que eu tive logo no começo, quando iniciei os projetos de governança. Qual seria a melhor recomendação que eu poderia dar, né? Dentro da tua pergunta, qual é o melhor momento para se iniciar um processo que, de certa forma, se apresenta muito inédito ainda para as empresas familiares brasileiras, né? Então, antes de entrar direto na tua resposta, só contextualizar um pouco, as nossas empresas familiares de médio porte estão na juventude, vamos dizer assim, da governança, né? Por que isso? Porque elas ainda estão com a presença dos seus sócios fundadores e agora estão chegando as novas gerações à empresa, né? Filhos, sobrinhos, etc., né? Então, eu costumo brincar que o melhor momento para você iniciar um projeto de governança é logo quando você constitui a tua empresa. E, na verdade, as empresas já fazem isso, né? Porque lá no contrato social, onde são colocadas as principais atividades da empresa, bem como a forma pela qual ela será gerida, já é um primeiro documento da governança da empresa, né? É o contrato social. E para fazer com que este contrato social se reflita, ou melhor, que a governança se reflita na gestão da empresa, o melhor momento é quando os sócios, os fundadores, identificam que já está ficando mais complexo o seu processo de decisão da empresa. Precisam ser consultadas mais pessoas, precisam ser definidas novas regras. Normalmente, esse processo de crescimento da empresa, ele é um indutor da necessidade de criar essas regras da governança, que é definir papéis e responsabilidades de forma mais clara entre sócios, entre membros da família que estão na empresa e entre gestores. Então, Marcos, respondendo agora pragmaticamente a tua questão, o melhor momento de fazer isso é logo no início da empresa, e se não for possível criar essas regras de decisão logo no início da empresa, tão logo a empresa experimente o seu primeiro ciclo de crescimento, que isso deve estar atrelado ao seu segundo ano de vida, por exemplo, né? Eduardo, você já falou um pouquinho do momento, mas tem algum pulo do gato, né? A estratégia mais correta de definir a data, de definir o processo de governança corporativa e para profissionalizar também a empresa familiar? Então, vamos lá, Marco.
não existe o pulo do gato, mas existem algumas dicas que são preciosas para que os empresários que nos ouvem, os donos da empresa, pais de família que têm empresas aqui, que é o momento que é a criar regras, né? Eu costumo dizer que você não precisa sofisticar algo que pode ser mais simples. E dentro da simplicidade que cercam as empresas, as médias empresas brasileiras, e que eu acho e reputo isso é uma vantagem competitiva dessas empresas, a parte da criação desse conjunto de regras, regrinhas básicas, e escrever numa folha de papel mesmo. Como será feito o ingresso de familiares na empresa? Quais são as regras que estes familiares, por serem filhos dos donos, devem estar sujeitos, que são as próprias práticas de gestão da empresa? Então, o pulo do gato, usando o teu termo, é você sentar os familiares, os donos da empresa, e escrever quais são as regras mais importantes que vão reger os comportamentos dos familiares quando estiverem em posições dentro da empresa, né? E a grande questão aqui, Marques, é que há uma confusão natural de papéis e responsabilidades de pessoas da família quando estão em posições dentro da empresa, né? Aquela famosa confusão dos chapéus, chapéu de filho, chapéu de pai versus chapéu de gestor e chapéu de diretor, né? Então, essas confusões naturais devem ser previstas nesse conjunto de regras que vão ser escritas nessa folha de papel numa reunião entre todos aí. Agora, Eduardo, você falou de confusões, né? Tem uma questão brigas de família, né? E é natural, toda família tem essas contradições. Nos seus anos de experiência, Eduardo, você já deve ter visto muitos conflitos acontecendo. E como é que é possível administrar tudo isso? Tem jeito? Tem jeito. E a própria estatística, ela comprova que tem jeito, né? Existem um número bem superior de empresas que resistem aí às gerações e um número que não é baixo, mas ele é bem inferior das empresas que não conseguem superar os seus desafios, as suas brigas, as suas confusões. Então, Mark, uma das primeiras coisas que a empresa familiar precisa entender, ou seja, os membros da família precisam entender, é que eles estão submetidos a 3 subsistemas, né, sem querer complicar a nossa conversa. Esses subsistemas são o subsistema da família, portanto, são pessoas da mesma família que estão trabalhando numa mesma empresa, e aí entra o segundo subsistema, que é o sistema de gestão, que estão dentro da mesma empresa, e o terceiro subsistema é o sistema societário. E esse subsistema societário tem a ver com participações de cotas na empresa, né? Mas quando os familiares começam a perceber, ou melhor, eles devem perceber que eles têm essas características, questões de aspecto familiar devem ser discutidos no ambiente da família e não transbordar para o ambiente da empresa, que é onde surgem a maioria dos problemas, Marcos, e que levam as empresas a misturarem as conversas, né? Aquilo que tem que ser decidido em casa é trazido para dentro da empresa e a empresa acaba recebendo problemas que não teria que receber se os membros da gestão da empresa não fossem familiares, né? Costumo dizer que é assim, cada um de nós tem as nossas famílias e resolver os nossos problemas familiares em nossas casas e não nas nossas empresas. Eu sei que é difícil, porque nós somos únicos, né? Nós temos esses 3 chapéus, mas acabamos lidando com esses 3 tipos de problema ao mesmo tempo. Mas sabendo que isso deve ser evitado, por exemplo, aquela brincadeira, né? Não se leva problema do problema do trabalho para casa. Da mesma forma, não se traz problemas de casa para o trabalho. E como é que faz isso, na verdade, né, Marcos? De novo, criando regras de como discutir esses assuntos, porque os problemas vão acontecer, e principalmente em que fórum
ele vai ser resolvido. Um pouquinho mais à frente aqui da nossa conversa, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eduardo, aquela coisa de novela que tem um irmão que é tomar o lugar do outro, isso existe de fato? É possível controlar essas situações, por exemplo, numa sucessão planejada? Uma ótima questão, Marcos. Existe com bastante frequência, porque em todas as empresas, familiares ou não, existem sentimentos, existem ambições, existem projetos pessoais, projetos de vida que são diferentes, sem falar nas questões, vamos dizer assim, éticas, né? Tem pessoas que, de fato, estão mal intencionadas, né? Querem, literalmente, passar a perna no irmão, na irmã, para ficar, seja com mais poder, com mais dinheiro, com mais comando, né? Então, essas coisas são muito frequentes. Nós temos observado aí, nos últimos anos, um crescimento destas divergências. E uma das causas, das principais causas dessas divergências, dessa questão de um querer se sobrepor ao outro, são os interesses particulares de cada um dos membros da família. Isso vem agravando com o crescimento natural das famílias, né? No começo é o pai e a mãe que fundam a empresa, ou o pai e o irmão que fundaram a empresa. Com o passar dos anos, a empresa vai crescendo e vai ficando mais complexa, mas as famílias crescem de forma mais rápida, né? Mais filhos, sobrinhos e netos, e de forma mais complexa também. Então, os interesses dos núcleos familiares acabam influenciando as decisões que são tomadas dentro da empresa. Vou dar um exemplo aqui que é bem fácil de entender. Por exemplo, se você tem uma sociedade de 3 irmãos e uma das famílias tem mais ambição barra aspirações que não comportam no fluxo de caixa da empresa, né? Apartamento em Miami. Isso faz com que o representante dessa família que está dentro da empresa tenha objetivos muito específicos de querer ganhar mais do que os outros irmãos, porque ele tem que atender esse projeto de ter um apartamento em Miami, e acaba, de certa maneira, prejudicando a empresa, prejudicando a própria sociedade entre os irmãos, e acaba se prejudicando, porque ele esquece que ele é sócio de uma empresa, e se a empresa tiver o seu caixa drenado de forma indiscriminada para atender necessidades dos núcleos familiares, acaba faltando dinheiro na companhia e todo mundo acaba pagando por isso, né? Eduardo, e quais são, então, os sintomas mais comuns que apontam a urgência da criação da governança corporativa em uma empresa familiar? Tem algum fenômeno bem específico que é um sinal vermelho, por exemplo, que agora não dá mais, temos que buscar ajuda? Exato. Existem alguns momentos que são bastante importantes, Marcos, nessa caminhada da governança na empresa familiar. O primeiro, eu não diria que seria um sinal vermelho, mas é um sinal de alerta, um sinal amarelo, é quando os filhos começam a chegar na empresa. Quando eu falo aqui filhos, entendam, nossos ouvintes, que podem ser a nova geração chegando na empresa. Então, você tem lá uma empresa com 2 fundadores e parentes desses fundadores começam a chegar na gestão da empresa. Podem ser filhos, podem ser sobrinhos, netos, e assim sucessivamente. Então, no momento da chegada desta segunda geração, né, nessa nossa conversa aqui, vamos falar dos filhos, é um primeiro momento de sinal de alerta, mas é uma oportunidade espetacular para se sentar, como eu falei no início dessa nossa conversa, e escrever as regras que determinarão qual é o nível de governança que essa empresa vai ter. E quando a gente fala assim, nível de governança, né, para o nosso ouvinte tangibilizar melhor, governar uma empresa é criar regras mínimas para que ela possa atingir os seus objetivos empresariais sem maiores sobressaltos influenciados pelos familiares, né? Então, esse momento da chegada
da segunda geração dos filhos, é o momento de criar essas regras, Mark. E essas regras, de novo, são concernentes o familiar dentro da empresa, ele deve obedecer às regras da empresa. Ele pode até ser filho do dono, ele pode até ter privilégios por ter nascido dentro de uma empresa familiar, mas quando ele coloca os seus pés dentro da empresa, ele tem que estar sujeito à regra como qualquer outro funcionário. Isso parece ser simples, mas é de difícil implementação. Então, o primeiro alerta, que pode virar um sinal vermelho, como você colocou, Mark, é criar essas regras, preferencialmente antes da segunda geração chegar na empresa, né? Então, por exemplo, o pai está vendo que o filho está terminando a faculdade ou já começou a fazer algum estágio dentro da empresa, essa é a hora de criar as regras para que se evite problemas muito graves lá na frente pela ausência dessas regras, né? E aí costuma misturar o papel de pai com o papel de chefe, papel de filho com o papel de subordinado, e aí todo mundo vai perder, inclusive os funcionários da empresa que não tem nada a ver com essa questão familiar, né? Acabam vendo que há diferenças no tratamento para os familiares, e essas diferenças podem até chegar a nível de dar preferência para o familiar assumir uma posição melhor na empresa, em detrimento das competências, né? Prevalecendo aí os laços consanguíneos ao invés dos laços de competência, que é o que deve imperar dentro de uma empresa, né, Marco? Exatamente, Eduardo. Vamos falar dessas regras, então. Vamos lá. A empresa tomou a iniciativa de seguir com um processo de governança corporativa. Quais são, normalmente, Eduardo, as etapas? Tem alguma metodologia que vocês aí da GoNext seguem? Sim. Isso, inclusive, está no meu livro. Inclusive, só fazendo parênteses, né, desse livro, ele foi pensado de tal maneira a ser uma espécie de um guia de implantação do processo de governança para as empresas familiares, né? Eu procurei consolidar nesse livro, Marco, uma série de experiências, né? Porque cada projeto de governança que nós fazemos, ele é um projeto único, apesar de usar a mesma metodologia. E a pretensão desse nosso livro foi deixar para as empresas familiares um alerta e, ao mesmo tempo, um guia para que seja feita a implantação do processo de governança, né? O alerta no que diz respeito, olha, cuidado, você é dono de uma empresa familiar, você é membro de uma empresa familiar, então você tem que estar atento a algumas questões básicas. E o outro não só cuidar, o outro aspecto do livro agora tem solução para todas essas coisas, que foi o que você acabou de me perguntar. Então, como é que a gente faz um processo de implantar essas regras, Marcos? A gente, primeiro, entendendo que nós estamos tratando de um negócio que tem 3 facetas, né? Que eu chamei anteriormente de subsistemas, né? Então, tem a dimensão familiar. Então, que regras são essas? Então, vão desde aceitar ou não membros da família na gestão da empresa. Então, essa já é uma regra. Eu conheço e já trabalhei com várias empresas em que os familiares não são aceitos na gestão da empresa. É uma convenção que é feita entre os donos da empresa. Isso está cada vez mais frequente, porque tem algumas razões específicas, e a gente pode explorar isso um pouco mais à frente dessa nossa conversa. Mas, então, primeiro bloco das regras é o bloco das regras para os familiares. Ingressar ou não na empresa? Se sim, vamos ingressar, o membro familiar vai entrar na empresa. Então, que tipo de pré-condições ele vai ter que ter? Porque aqui um parênteses também importante, um alerta, na verdade, é que a gente deve evitar ao máximo que sejam criadas vagas na empresa para atender membros da família. O membro da família ele tem que concorrer a determinadas vagas
como qualquer profissional do mercado. É lógico que ele deve ter vantagens, por exemplo, se ele tiver em igualdade de condições com um profissional do mercado, obviamente será dada preferência para ele como membro da família. Mas então, regras para o ingresso na empresa é um conjunto que pode variar de 10 regrinhas até 130 regras, dependendo da complexidade da família e da empresa, né? Então, vai desde a postulação de um cargo dentro da empresa, o processo dos pré-requisitos, se ele deve ter formação superior, pós-graduação, ter feito estágios em outras empresas. Isso é um tipo de regramento, Mark, que é muito comum neste acordo de governança que é feito nas empresas e aí dentro da metodologia que nós temos. A segunda dimensão é a dimensão de gestão, ou seja, que tipo de regras nós vamos ter em relação à gestão da empresa. Se ela vai ter X gerências, X diretorias, como essas diretorias ou gerências vão interagir, que tipo de informações elas vão gerar, além, obviamente, de entregar os resultados definidos para a empresa. Então, a dimensão da gestão, ela é uma dimensão, como é que eu posso dizer, é a mais palpável dentro de um projeto de governança ou dentro de uma empresa familiar, porque ela diz respeito ao dia a dia da empresa, como ela vai ser gerida, como ela vai ser regrada e que tipo de indicadores vão ser acompanhados, né? Então, aí também existem uma série de regras que poderão ser implementadas. E a terceira dimensão, que é a dimensão societária, ela é mais simples, mas não deixa de ser também importante como as duas antecessoras, que é a dimensão de discussão de como é feita a distribuição de lucro dentro da empresa, que é um fator extremamente importante, principalmente quando as famílias dos filhos começam a crescer e aí cai naquele problema que eu falei anteriormente, né, de querer ter um apartamento em Miami, mas o lucro da empresa não segue a mesma velocidade. Então, a terceira dimensão de um acordo de governança, que é essa dimensão societária, tem a ver com regras de distribuição de lucro, com regras de dissolução de sociedade, de venda de participações, de transferência de participações entre os sócios e dos sócios para os filhos. Tem a ver também com a criação de novos negócios, além deste negócio que é comum entre os sócios, né? Então, aqui só para ilustrar um pouco mais, não é raro um membro da família querer desenvolver um outro negócio fora daquele negócio que foi o negócio original da família. Então, este novo negócio precisa ter regras para que não haja conflito de interesses entre os membros da família e também não desperte aquela famosa ciumeira entre os outros primos que eventualmente não tiveram aquela visão de ter outro negócio, e aí fica uma coisa muito complexa e acaba gerando problemas na empresa mãe, né? Na empresa que gerou o caixa para aquele segundo negócio. Então, Mark, essas regras, elas são, como eu falei, elas podem ser mais diretas e objetivas, que é o que eu recomendo para o primeiro acordo de governança entre uma empresa, que tenham poucas regras, mas que elas sejam aplicáveis, né, nas três dimensões, na dimensão familiar, na dimensão da gestão e na dimensão societária. Excelente, Eduardo. Nada como ter um método próprio que foi se aprimorando na prática, como você bem explicou. Eduardo, e como aliar a governança corporativa e o planejamento estratégico a favor dos negócios? Muito bom, Mark. São vias de uma mesma estrada, né? Então, o planejamento estratégico, para não nos alongarmos muito aqui, ele tem a ver com a gestão da empresa, né? Naquela dimensão da gestão, são três dimensões. A dimensão da gestão, ela é responsável por desenhar qual é o futuro
que os acionistas, que os sócios querem para a empresa. Então, planejar estrategicamente tem a ver com olhar para frente, olhar para o futuro da empresa, quais são as oportunidades, quais são os riscos associados às oportunidades. Então, dentro da governança, o planejamento estratégico a gente chama de um instrumento da governança, que ele é fundamental. E o planejamento estratégico, ele também ajuda a definir, Mark, que tipo e que tamanho de governança a empresa precisa ter ao longo dessa caminhada. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos imaginar que a empresa queira dobrar o seu faturamento em 5 anos. Ora, dobrar o faturamento em 5 anos implica em uma série de decisões dentro da empresa e dentro da família. É um aviso para os familiares que a empresa quer dobrar o seu faturamento, portanto, ela vai requerer mais recursos. É natural que a distribuição de lucro seja um pouco mais escassa nesse período, então já ajuda as famílias que são sócias dessa empresa a se programarem em relação a esse lucro. Ele também vai implicar na dimensão da governança, né? A gente costuma brincar, quantas caixinhas a empresa vai ter, né? Gerências, diretorias, e qual é o tamanho da governança, né? Porque tem um outro órgão de governança importante, que é o Conselho de Administração, que falaremos oportunamente sobre ele. O planejamento estratégico ajuda também a definir, neste projeto de dobrar o faturamento em 5 anos, quais são as pessoas mais indicadas para estarem neste conselho de administração para ajudar a empresa a atingir esses objetivos. Então, tem um link muito forte, é uma excelente pergunta, do planejamento estratégico com a governança. São vias de uma mesma estrada, como eu falei, e um influencia o outro. Então, é importante que isso haja um cuidado especial dos donos da empresa em relação a esses 2 temas. Perfeito, Eduardo. E hoje em dia nós ouvimos falar muito sobre as startups, as fintechs. Para esse novo modelo de empresa, também é possível utilizar-se do instrumento da governança corporativa, Eduardo? É fundamental. Nós temos um produto específico, inclusive, para as startups. Como toda startup, tudo é muito caótico e, ao mesmo tempo, desafiador. Então, não adianta você criar um processo de governança que engesse uma empresa, né? Aliás, nenhum projeto de governança bem feito, ele engessa a empresa, ele cria regras para melhorar a performance. Para as startups, não é diferente. Nós criamos um modelo de implementação de governança bastante ágil, justamente buscando aquilo que os sócios fundadores da startup vislumbram. A gente tem esse produto, queremos colocar no mercado em 6 meses, em 1 ano queremos ter um crescimento X, e aí a governança cria as regras de relação entre estes sócios, as regras de relação destes sócios para com investidores, que é muito importante, porque as startups buscam invariavelmente aportes financeiros de investidores, e esses investidores querem enxergar um pouco de regramento dentro da empresa para eles terem maior segurança em relação ao seu futuro, ao futuro do seu capital. Então, perfeitamente, Marcos, existe um modelo de governança para cada tipo de empresa, inclusive para as startups. Perfeito, Eduardo. E para quem tem mais interesse sobre o tema, que outras formas que as pessoas podem buscar aí para se atualizar sobre esse assunto? Olha, eu recomendo muito que as pessoas procurem cursos especializados nessa área de governança corporativa. Nós temos no Brasil aí a Fundação Dom Cabral, que é especializada nesse tema. Lá tem vários cursos de formação, desde acionistas de empresas familiares até de conselheiros. Tem o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa também com produtos nessa linha. Hoje, a internet tem divulgado muito, a própria GoNext é uma fonte que nós recomendamos através dos nossos fóruns e workshops, para que as pessoas possam cada vez mais se familiarizarem de um tema que ele é inerente à existência da própria empresa, Marco. Perfeito, Eduardo. Foi um prazer estar aqui contigo hoje nessa primeira edição do Go Next Talk.
E aproveitando, já falou um pouquinho da GoNext, tem que lembrar também que temos o site lá com todos os detalhes de como a pessoa pode avançar com uma consultoria nesse âmbito, né? Exatamente. A GoNext, nós estamos nos especializando cada vez mais a traduzir o que tem de tendência mundial em termos de governança, de forma customizada aqui para as nossas empresas brasileiras. Então, no www.gonext.com.br e depois nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, as pessoas podem recorrer, que sempre tem artigos lá atualizados e também poderão entrar em contato conosco. Muito obrigado, Eduardo. Foi um prazer estar aqui contigo. Estarei aqui quinzenalmente, trazendo temas de governança corporativa e assuntos relacionados sempre com os convidados. No próximo Go Next Talk falaremos sobre o G da sigla ESG, como a governança corporativa se integra às demais práticas ambientais e sociais de uma empresa. Até lá, te espero, hein? Este é o Go Next Talk, o podcast da Go Next Governança e Sucessão. Se você gostou, comente, compartilhe, classifique. Todos os episódios estão no site gonext.com.br. Lá você pode nos ouvir sempre que quiser, enviar sugestões e indicar temas e entrevistados. Até o próximo Go Next Talk.